essa palavra do nosso Deus, segundo o livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor, segundo Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias de vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, eis a tua palavra, que é viva e eficaz, e somente ela pode penetrar no mais profundo do nosso ser, Senhor, para realizar o que o Senhor quer que ela realize em nós nesta noite. Abra os nossos ouvidos, Senhor, e prepara o nosso coração e mente para que possamos não só ouvir a palavra, mas também possamos praticá-la para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Meus irmãos, já imaginou se você tivesse uma dívida imensa? Pensou, tivesse uma dívida imensa que você não conseguisse recursos para quitar essa dívida? Já pensou? No atual momento que nós vivemos deste mundo, com a economia fervendo aí nos 4 cantos, não só no Brasil, mas Europa, Ásia, África, em todos os continentes, a economia oscilando. Pensa se você tivesse uma dívida imensa, como você ia quitar? Pois bem, eu quero dizer que nós tínhamos uma dívida imensa, e muitos ainda têm essa dívida imensa, mas eles não se aperceberam disso. Essa dívida imensa que nós tínhamos chamava-se pecado. Pecado. Era uma dívida imensa que eu e você não tínhamos como pagar esta dívida. Mas Deus providenciou o pagamento. Deus providenciou o que era requerido de cada um de nós. Deus é quem nos resgatou deste débito. Deus é quem quitou este débito para nós. E o pecado, ele é, sem dúvida nenhuma, a maior dívida que o ser humano tem para com Deus. Porque, diferente do que muitos pensam e muitos ensinam, o pecado, ele não é algo simples assim. O pecado não é uma enfermidade, como os hereges pregam. O pecado é uma violação da perfeita vontade de Deus. Portanto, todo pecado cometido, ele é cometido contra Deus. Logo, havia uma dívida entre o ser humano e Deus. E então, olhando para este texto que nós acabamos de ler, vamos aprender, meus irmãos, que quando parece que não há mais esperança em nossa vida, Deus providencia aquilo que nós precisamos para vencer os obstáculos e vencer as intempéries desta vida. Versículo 1, nós lemos deste texto, começa narrando então
a história de uma mulher. Uma mulher, não se fala o nome dela aqui, nem a sua família, mas diz que certa mulher, das mulheres dos discípulos, nós temos apenas uma referência dessa mulher, que essa mulher é uma mulher casada com um dos discípulos de Eliseu. Tudo indica que essa mulher, ela era casada com um homem da escola dos profetas, né? E ela tomou uma atitude diante de uma situação vexatória, de uma situação constrangedora. Ela clamou por ajuda, porque ela tinha uma situação muito desagradável. Então nós precisamos aprender com essa mulher que quando não há mais esperança, quando nós estamos com um problema e que parece que nós não temos como sair dele, nós precisamos clamar por ajuda, porque por si só não vamos conseguir resolver o problema. E essa mulher entendeu, assim como nós precisamos entender que Deus ouve as nossas petições, que Ele ouve o nosso clamor pela salvação, que Ele ouve as nossas orações colocadas diante dEle. Por isso devemos buscar não só a salvação, que é o principal, mas devemos buscar também a provisão de Deus, e o ser humano em geral deve buscar essa provisão para o pagamento das dívidas espirituais para com Deus. Um comentarista, então, voltando para essa mulher aqui, que o texto diz, uma certa mulher, casada com um discípulo da escola dos profetas aqui, supervisionada por Eliseu, o comentarista Weldon, ele traz uma informação bem interessante, que eu concordo com ele. Essa mulher, provavelmente, né, segundo os estudos rabínicos, aí, são documentos rabínicos de historiadores judeus, dizem que essa mulher, provavelmente, sendo ela então mulher de um das escolas dos profetas, possivelmente o seu marido seria Obadias. Sim, o Obadias, dos tempos do profeta Elias e Eliseu ali no reinado de Acabe e Jezabel. Por quê? Quando você vai para o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, você vai ver lá a menção de um homem crente com essas características, um homem que temente a Deus, chamado Obadias, que também está ali confrontando os desvios de Acabe e de Jezabel. Então provavelmente era este homem, e este Obadias ele tinha um papel muito importante nesse período do reinado desastroso de Acabe. Obadias era um homem que alimentou os profetas de Deus que eram perseguidos pela rainha, a impostora Jezabel. Então provavelmente esse escritor, segundo a tradição judaica, entende que essa mulher, pelas características que ela apresenta aqui, ela era casada com Obadias. Então o texto diz que era essa mulher casada com um homem de Deus, e esse marido morreu, e ela faz questão de lembrar o testemunho do marido, né? Ele temia ao Senhor, então era alguém de credibilidade, era alguém que, por certo, essa dívida que ele deixou foi um percal, foi um acidente, ou mesmo alguns concordam que esta situação financeira foi provocada pelo reinado desastroso de Acabe e de Jezabel, que perseguindo os profetas, eles então ficaram sem recursos. Ou pode ser também que os profetas estavam sem o seu abastecimento, estavam sem os seus recursos por negligência daqueles que deveriam cuidar dos profetas. Então esses profetas, eles tinham um ministério, o ministério dos profetas, deveriam ser sustentados pelo povo, e parece que o povo que é idólatra a Baal e a Aserá, o povo também deixou os profetas sem os seus recursos básicos. Então este homem pode ter contraído essa dívida, ou pela negligência do cuidado com eles, ou pela perseguição maciça de Jezabel contra os profetas de Deus. E então é ciente pela narrativa dessa mulher que o credor vem, bate na porta. Pensa o constrangimento dessa mulher, que está sofrendo luto. Ela está sofrendo luto pela morte do seu marido, que tudo indica pelo texto que era um homem bom, era um bom marido e um bom pai, porque ele era um homem temente a Deus. Então pressupõe, por ele ser um homem temente a Deus, que ele exercia o papel de um bom pai e um bom marido.
Então essa mulher está sofrendo luto, mas eis que vem um peso terrível para aquela mulher. Qual é? O credor que bate na porta, que vem cobrá-la uma dívida de família. E ela possivelmente estava ciente disso, tá? Possivelmente estava ciente disso, mas não estava esperando que um credor viesse buscar os seus filhos. E este credor, então, conversando com aquela mulher, não tendo ela recursos para pagar, segundo a lei de Deuteronômio deixada por Moisés, quando alguém não tinha recursos financeiros, então os seus filhos eram levados como escravos para que eles trabalhassem e pagassem a dívida dos seus pais ou dos seus senhores. Então essa mulher se vê numa situação difícil. Por quê? Porque o que estava acontecendo ali era algo legal, não era algo ilegal. Havia uma dívida, precisava ser paga, e os credores querem levar o seu filho, porque a lei considerava os filhos como bens apropriados dos seus pais. A lei considerava que os filhos também eram um patrimônio dos seus pais, e eles tinham, tanto o pai poderia vender o seu filho para pagar a dívida por 7 anos, tá? Era 7 anos o limite máximo, ou mesmo o credor, ou mesmo o julgamento sobre aquela família pegue esses meninos, crianças, jovens ou adolescentes, e levem eles para trabalhar por 7 anos até pagar o último centavo que devia a outra pessoa, ou uma outra casa, ou mesmo ao Estado. Então, qual era a situação dessa mulher, meus irmãos? Aqui no capítulo, no versículo 1, a situação dessa mulher é uma mulher que estava no fundo do poço. Imagine isso, uma mulher que está no fundo do poço. Por quê? Ela é viúva e endividada. Viúva e endividada. Está sofrendo a dor do luto e agora ela se vê numa situação terrível de dívidas. Uma segunda situação dessa mulher, que acontece aqui no texto, né? O seu marido, provavelmente o seu marido, como eu disse, ele tinha um coração muito pastoral, né? E talvez, né, não preparou a família para isso. Também aquela mulher agora tinha que assumir essa responsabilidade de homem da casa também, para rever aí ou criar recursos para essa dívida. Mas a situação dessa mulher é complicada, é uma situação constrangedora, é uma situação agora de ela chega no fundo do poço, viúva e endividada, e ela vê uma grande ameaça agora batendo na sua porta, que é ter que dar os seus filhos para ser escravo, para pagar uma dívida. Talvez essa mulher não viu solução no momento, mas essa mulher nos ajuda a entender em situações como essa. Talvez hoje estejamos enfrentando situações parecidas, não no sentido literal, mas talvez estejamos passando por situações que nos constrangem, por situações que nos são um peso psicológico ou emocional, e essa mulher nos ajuda, irmãos, nos ajuda a entender o primeiro passo que nós devemos tomar quando parece que não há mais esperança, é clamar por ajuda. E a nossa ajuda não vem de quem não pode nos ajudar. Essa mulher clamou por alguém que poderia ajudá-la. Ela poderia ter falado com um dos profetas, poderia ter pedido para amigos, de certo ela tinha amigos, porque era uma família que tinha um homem de coração pastoral. Ela poderia ter recorrido à escola dos profetas, mas ela foi exatamente em quem poderia resolver o seu problema: o profeta Eliseu, o sucessor de Elias, aquele que agora tem porção dobrada do espírito de Elias. Então ela clama por ajuda, ela vai pedir ajuda para quem pode ajudar. E nós vemos que esta atitude dela não é uma atitude isolada nas Escrituras. Quando nós olhamos a Escritura, nós vemos isso, porque esse tipo de atitude aponta para uma outra atitude mais sublime. E nós vemos situações contrárias também aqui, de pessoas que pedem ajuda para quem não pode ajudar. Então a Bíblia nos ensina isso, que nós devemos clamar por quem pode nos ajudar. Como bem disse o escritor, né? O nosso socorro
ele tem nome. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então essa mulher clama para quem pode ajudá-la. Nós podemos clamar para quem pode nos ajudar. E é isso que ela nos ensina. Diante das dificuldades, irmãos, devemos buscar a Deus. Não devemos nos desesperar, porque agora há uma situação de viuvez, falando de modo espiritual, há uma situação de dívidas espiritual, há uma questão de perigo batendo na sua porta. Busque a Deus, busque ao Senhor, clame por Ele, e Ele vai nos ajudar. Essa é a fala dos profetas, né? Clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Então, esta viúva é alguém que repentinamente é cuidada por Deus. O Senhor não desamparou essa mulher porque ela clamou por ajuda. Nós podemos aplicar, meus irmãos, essa primeira parte da nossa vida, né? Olhando como devemos clamar a Deus pela nossa salvação das nossas dívidas. De que maneira nós devemos buscar ajuda ao Senhor? Ajuda no Senhor. Devemos clamar a Ele, reconhecendo primeiro que nós temos uma dívida, reconhecendo que somos devedores, que há uma dívida que nós não podemos pagar pelos nossos próprios recursos, que não há nada que nós façamos que pode amenizar essa situação. Essa viúva, ela foi até o profeta e apresentou a sua dívida. Falou: olha, meu marido é morto, e existe uma dívida, o credor está na porta batendo, querendo levar os meus 2 filhos, e eu não tenho como pagar essa dívida. Meus irmãos, nós temos uma dívida para com Deus. Nós temos uma dívida. Romanos capítulo 3, versículo 10 narra essa dívida que nós temos. Nós precisamos carregar os nossos corações, né, de clamor a Deus, sempre cientes de que nós estamos sobre o pecado dos nossos pais, principalmente o pecado de Adão que nós herdamos, e devemos reconhecer isso diante de Deus e clamar: Senhor, eu tenho uma dívida e eu não consigo eliminar esta dívida, socorre, meu Deus, ajuda, meu Senhor. É a primeira coisa que devemos entender nesse texto. Meus irmãos, mas essa mulher continua o diálogo com o profeta Eliseu, versículo 2 a 4, olha o que ela diz, olha o segmento da conversa. Agora Eliseu então chega a ela e conversa com ela e pergunta, e ele faz essa pergunta: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Então, a segunda coisa que essa mulher nos ensina, ou um segundo princípio que essa mulher nos ensina, é que quando não há esperança para nós precisamos primeiro clamar, e segundo, precisamos colocar algo à disposição. Note, essa mulher tinha um problema a resolver. O profeta poderia falar assim: ok, eu vou orar, e vai, Deus, como Elias mandou fogo do céu através do poder de Deus, eu vou orar e Deus vai enviar recursos daqui. Se fosse os mais ousadinhos de hoje, eu falar: vamos orar para Deus sumir com os credores, né? Mas não, Eliseu fala para ela, pergunta a ela: o que é que você tem? Essa mulher acabou de dizer: não tenho nada. Não tenho nada. Não, você tem alguma coisa. O que você tem? Só tem uma botija de azeite, só isso. Nem vasilhas aquela mulher tinha. Olha a situação, e o texto não nos fala. Talvez aquela mulher já tivesse se desfeito de muitas coisas da sua casa para tentar amenizar a dívida, para tentar salvar a reputação da sua casa. E ela se vira para o profeta e diz: eu não tenho nada, só tenho uma botija de azeite. Meus irmãos, a resposta que essa mulher dá é cheia de... A resposta que Deus dá a essa mulher através do profeta Eliseu é cheia de graça. Foi um desafio para aquela mulher, um desafio de fé. Aquela mulher precisava apresentar algo para que a sua fé fosse exercitada e ela cresce no poder de Deus. O profeta Eliseu responde a ela, dizendo: vai lá, faz isso então que eu estou te mandando. Irmãos,
Às vezes nós lemos alguns textos da Bíblia e a gente fica meio perplexo com a leitura, né? A pessoa está ali com o credor na porta, levar os seus filhos, e a resposta do profeta é: pega essa botija de azeite, pega vasos emprestados e pensa. Pegar vaso emprestado, pegar coisa emprestada é uma responsabilidade para quem está devendo. Já imaginou? Aquela mulher poderia ter pensado: peraí, se eu pegar vaso e quebrar um, é mais uma dívida que eu vou ter. Eu já não tenho condições de pagar a dívida que eu tenho. Se eu pegar mais vasos emprestados e acontecer alguma coisa, escapar da minha mão, quebrar, ou no meio do caminho que os meus filhos vierem trazerem, acontecer de alguém roubar, então acho que eu não vou pegar não. Nossa, a mulher não duvidou, porque ela sabia quem estava falando com ela. Ela sabia que quem estava falando com ela era o homem de Deus. Era assim que o profeta Eliseu era reconhecido em Israel: o homem de Deus. E quando o homem de Deus falava, era ciente de que era o próprio Deus quem estava falando. Era a graça de Deus sendo invadida naquela casa, naquele dia. Era a misericórdia de Deus diante daquela mulher que estava pronta para socorrê-la em meio a essa aflição por causa daquela dívida. Meus irmãos, não é diferente conosco. Quando parece que nos falta esperança nos dias da angústia, nós clamamos a Deus, mas nós precisamos apresentar algo diante do Senhor também. Nós precisamos, para usufruir da graça e da misericórdia de Deus. O que Deus requer de nós, meus irmãos? O que Deus requer de nós, senão o nosso coração? O que Deus pede de nós, senão o nosso coração? O que nós temos para apresentar a Deus, senão o nosso coração? Há uma expressão em latim que diz assim: diante de ti, Senhor, coloco o meu coração puro e sincero diante de ti. Puro e sincero. Era essa a expressão dos crentes nessa época, de entregar o bem mais valioso que se tinha. Quando fala de coração, entendemos, não é um órgão humano, mas o meu íntimo, é o meu ser, entrega a minha vida a ti, Senhor. Quando não há esperança, meus irmãos, quando parece que não há mais esperança, Deus pede uma ação de cada um de nós. Ele pode reverter a situação? Pode reverter a situação, porque Ele é Deus. Ele pode fazer milagres em nossa vida, pode transformar situações. Como diz aquele oficial romano: basta uma palavra tua e o meu servo ficará curado. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas Deus nos deixa participar da bênção que Ele quer fazer sobre nós. E o que Ele pede de nós? O nosso coração, e exercitar a fé na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. A resposta de Deus para aquela mulher era: tenha fé, exercite a sua fé, entre na sua casa, pegue o que você tem, deita sobre, ou derrame sobre os vasos que você vai pegar emprestado e separe tudo que estiver cheio. Eu não sei, meus irmãos, a gente não consegue imaginar o semblante daquela mulher. Não sabemos se ela ficou alegre, se ela ficou triste, ou se ela ficou perplexa, desconfiada. O certo é que ela obedeceu. Isso é o certo, que ela obedeceu. Note, eu quero sempre relembrar: essa mulher estava numa situação caótica, viúva, endividada e com um credor na porta para levar os seus filhos. A resposta do profeta é: vai trabalhar um pouquinho? Vamos trabalhar um pouquinho? Vamos pegar o que você tem aí e busca vaso. Não sei quantos vasos aqui foram pegos, mas de certo bastante, porque a dívida daquela mulher era bastante, era alta, e esses vasos deram o suficiente para pagar a dívida dela. E ela foi então, o profeta disse: vamos trabalhar um pouquinho, vamos pegar o que você tem, colocar nos vasos aqui, vamos resolver esse problema. Note, meus irmãos, o que aprendemos aqui? Em muitas situações, eu e você, nós queremos da parte de Deus, diante dos problemas, diante da situação caótica que nós enfrentamos, que Deus derrame fogo do céu, que Deus faça atos miraculosos, que Deus faça o sobrenatural, que Deus abra o chão e devore todos os inimigos da igreja, que Deus mande provisão do céu, que Deus faça aparecer coisas que nós precisamos.
Deus pode fazer isso? Pode. Já fez em muitas ocasiões. Mas Deus quer trabalhar em nós no momento que nós estamos sem esperança. Deus não quer só suprir a nossa necessidade. Deus não quer só resolver o nosso problema. Deus não quer só pagar a nossa dívida. Deus quer trabalhar em nós. E Ele faz isso exercitando a nossa fé, movendo o nosso coração para servi-lo com gratidão, mesmo em meio às lutas e dificuldades. Mesmo em meio às lutas e dificuldades. É isso que Ele faz com essa mulher. Essa mulher precisou colocar algo à disposição, como eu e você somos convidados por Deus a colocar algo à disposição do Senhor, para que Deus opere através disso em nossa vida e nos ajude, e nos ajude a exercitar a nossa fé. Clamar a Deus e colocar-se à disposição dele são dois princípios que nós temos na Escritura, que nós devemos fazer quando parece que não há mais esperança. Mas ainda há um terceiro princípio que essa mulher nos ensina, está nos versículos 5 a 7. Diz assim o texto bíblico: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. Nisso, e o azeite parou. Então foi ela e foi saber ao homem de Deus, e ele lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O terceiro princípio, meus irmãos, é confiar na palavra que vem de Deus. Essa mulher então clamou ao Senhor através do profeta Eliseu. Essa mulher colocou algo à disposição que ela tinha, a sua única botija de azeite. Essa mulher obedeceu a palavra do Senhor através da boca do profeta Eliseu. Ele diz: vai, pega emprestado vasos, pega a botija de azeite que você tem, fecha a porta atrás dos seus filhos, se tranquem lá dentro e vai enchendo as botijas, vai enchendo as vasilhas. E ela obedeceu. A princípio parece que isso que o profeta está falando para ela aqui é uma coisa meio sem lógica, né? Uma coisa meio sem nexo. Ô profeta, vamos resolver o problema da mulher, depois a gente vê esse negócio de óleo, negócio de azeite, vamos resolver o problema dela aqui. Notem que Deus ele trata muitas vezes assim, durante a história das Escrituras. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós olhamos Jesus com esses princípios. Lembra da história daquele cego de nascença? Ele está lá cego, está lá, e Jesus sai e pergunta para ele: qual a pergunta Jesus faz? Você quer enxergar? Não parece uma pergunta sem lógica? É claro que aquele homem quer enxergar. É claro que ele está ali porque ele quer um milagre, ele quer ver, ele nunca viu nada, ele quer enxergar alguma coisa. Ou perguntar para um paralítico: você quer ser curado? Parece que é tão lógica a pergunta, mas percebam que o princípio é o mesmo. Deus quer fazer um milagre em nossa vida, Deus quer nos tirar do caos, Deus quer resolver os nossos problemas, mas Ele quer trabalhar em nós, meus irmãos. E para isso é preciso que nós confiemos na Sua palavra. Essa mulher, ela precisava que Deus fizesse isso, por quê? Qual o começo da história? Essa mulher está no fundo do poço, desanimada, desesperada e sem esperança nenhuma em seu coração. O milagre resolveria a questão financeira dela, mas o Senhor não olha como os homens veem. O Senhor olhou para dentro daquela mulher e viu que ela precisava muito mais do que ter uma dívida resolvida. Ela precisava de vida dentro dela, ela precisava ser reanimada, precisava ser vivificada para curar o seu luto, para curar a sua honra que foi colocada em prova diante da comunidade, para curar o seu temor de ter que perder os seus filhos para o credor. Deus trabalhou na vida dessa mulher. Deus quer trabalhar através da nossa vida, da nossa fé. Deus quer trabalhar em nossa vida através disso, meus irmãos. Deus exige de nós uma fé obediente para que nós sejamos salvos. Deus poderia nos salvar lá no começo do mundo? Poderia.
Deus poderia dizer assim: Satanás, inferno eterno, quem pecou está aqui, daqui para cá ninguém vai mais pecar. Deus poderia fazer isso, mas Deus exige de nós fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso devemos buscar pela fé a providência do Senhor para a nossa vida. Quando a situação for tão caótica na nossa vida, que parece que não há mais esperança, lembre-se, clame a Deus, clame ao Senhor, se coloque à disposição do Senhor e confie na sua palavra, confie na palavra que o Senhor deu, de que Ele vai fazer em nossa vida. Meus irmãos, a primeira pergunta que nós temos que fazer diante disso, deste trecho que a mulher obedece à palavra do profeta, é: como é que nós podemos viver uma vida com Deus sem fé? Como eu posso ter a minha dívida de pecado paga se eu não tenho fé no Filho de Deus? A palavra de Deus nos ajuda, ela nos responde que nós devemos buscar viver segundo a palavra de Deus. É a expressão que o salmista usa. Como o jovem andará puramente? Obedecendo a palavra de Deus. Algumas versões é seguindo a palavra de Deus. Então nós temos que olhar para isso, viver pela fé. A fé em Cristo, ela é operosa, ela sinaliza a nossa salvação, porque é pela fé. A salvação, ela é gratuita, mas é pela fé também, como nós aprendemos nos nossos documentos de fé. A viúva, ela fez o que era da parte dela fazer: obedecer o profeta, pegando vasilhas, enchendo e trancando a porta sobre si e trabalhando conforme o profeta, o homem de Deus, meus irmãos. Senão que nós trabalhemos na nossa fé, senão que nós obedeçamos a sua palavra, senão que nós tranquemos a porta. E aqui tem um sentido espiritual. Essa mulher tranca a porta porque o milagre que está sendo feito na vida dela não precisa que ninguém veja, não precisa que ninguém fique de olho olhando como aquela mulher está tendo os seus recursos supridos. Nós precisamos fechar a porta para este mundo, obedecer a palavra de Deus, fechar a porta para que esse mundo não nos seduza e não nos atrapalhe na obra que Deus colocou em nossa vida. Nós precisamos então obedecer o Senhor. Meus irmãos, concluindo para nós pensarmos neste texto maravilhoso e neste exemplo de fé que Deus operou através dessa mulher, a única coisa que Deus nos pede na Escritura é que nós entreguemos a Ele o nosso coração. Essa é a expressão do sábio em Provérbios: filho meu, dai-me o teu coração. Essa é a expressão que o sábio usa. Porque o Senhor quer o nosso coração para que Ele possa encher o nosso coração com as suas bênçãos, com a provisão que só Ele pode nos dar. E o Senhor pode fazer em nós muito mais do que os credores estão pedindo. Veja só, essa mulher tinha uma dívida imensa. E o interessante do texto é que as vasilhas de azeite que foram preenchidas foram mais do que a dívida que ela tinha. Ela pagou a dívida e ainda sobrou vasilhas para ela viver com os filhos dela. Aquela mulher nunca mais teve problema de dívida na sua vida. Sabe qual era a dívida minha e sua? O salário do pecado é a morte. Mas quando Cristo pagou a nossa dívida, e quando Ele nos encheu do seu Espírito, Ele nos deu algo muito maior do que a dívida nossa, e o resultado daquilo que seria a morte. Ele nos deu vida, mas não foi só vida, vida abundante, vida plena. O Senhor, quando nós entregamos o nosso coração, o que Ele faz em nós é muito mais do que aquilo que nós devíamos, muito mais do que aquilo que eu e você devíamos, por causa dos nossos muitos pecados. Como podemos aplicar isso, meus irmãos? Primeiro, 3 aplicações rápidas para nós pensarmos e ir embora pensando nisso. Primeira aplicação: a situação da humanidade é uma situação semelhante a dessa mulher, uma dívida impagável.
Todos os seres humanos de hoje, do presente, do passado e do futuro, eles têm uma dívida imensa com Deus. A nossa dívida, a dívida da humanidade é gigante diante de Deus e não havia como pagar esta dívida. Jesus cita isso em uma parábola do credor insistente, quando o Senhor narra a história de dois homens que deviam dívidas diferentes. Um homem devia uma dívida a uma outra pessoa, e essa pessoa ficou no pé dele: paga-me, 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 né? E ele falou: olha, eu não tenho como pagar, eu não tenho meus recursos. E ele foi trancafiado, e aquele que devia falou assim: solta ele, eu vou agir de misericórdia, solta ele. Ao sair dali, o que ele fez? Ele encontrou com alguém que devia a ele também, só que a dívida era bem menos em relação ao que ele devia para outra pessoa. E ele fez o quê? Dai-me o que você deve. Ele falou: olha, deixa eu trabalhar um pouquinho mais, eu não tenho como te pagar, espera um pouco, eu vou te pagar. Ele: não sei o quê, e mandou prender. Quando o outro ficou sabendo disso, ele falou assim: mas como você é mau, você tinha uma dívida impagável comigo, impagável, e eu te perdoei. Você não poderia ter perdoado a dívida desse outro também, que era pagável? O que isso nos ensina, meus irmãos? Que assim como Cristo perdoou as nossas dívidas, nós devemos perdoar as dívidas dos outros. Não é isso que diz a oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É inconcebível, meus irmãos, quando nós somos agraciados por Deus com o perdão dos nossos pecados e nós somos incapazes de perdoar outras pessoas que pecaram contra nós. É inconcebível, é inaceitável, não é cristianismo. E nós não podemos receber o nome de cristão, pequeno Cristo, se assim for a nossa atitude. Devemos olhar para os nossos devedores como Cristo olhou para nós e pagou uma dívida que era impagável. E essa dívida foi paga com a própria vida do Filho de Deus. E essa é a segunda aplicação, meus irmãos. Aqueles credores queriam levar os filhos daquela mulher. A nossa dívida era imensa e Deus pegou e deu o seu Filho para pagar os nossos pecados. O texto que nós lemos na nossa liturgia, Colossenses 2, 13 a 14, diz isso: e a vós outros, que estavos mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Jesus pagou a nossa dívida. Nós não temos mais nada ou não temos mais dívida para que alguém possa nos acusar. Paulo diz: quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Martinho Lutero, a frase muito conhecida, o pensamento de Martinho Lutero, em uma das suas orações. Martinho Lutero orando diz a história que um espírito maligno apareceu para atormentar Martinho Lutero, falando dos seus pecados, falando do seu temperamento, falando da sua prática de vida, e Lutero diz: escreve mais, escreve mais. E no fim diz a história que Martinho Lutero diz: escreva aí embaixo: Jesus Cristo me perdoou de todos os meus pecados. Nós precisamos, irmãos, entender isso, que nós fomos perdoados por Deus. Não há dívida mais a ser paga. Não há mais ninguém que possa bater na nossa porta nos cobrando daquilo que já foi pago. E muitas vezes o diabo, na sua astúcia, como ele é o rei da mentira, o pai da mentira, ele usa pessoas para dizer assim: você era isso, você era aquilo. Não, você não acredita que você ficou crente, não, porque você fazia isso, fazia aquilo outro. Então, nessa hora, nós devemos lembrar dessas pessoas, dizer assim: sim, esse homem morreu. Eu queria até dizer para você que você perdeu o funeral dele. Se você lembrar a data do seu batismo, fica à vontade para citá-la, né? Olha, você perdeu o funeral dessa pessoa, que pena que você não foi. Foi muito bonito o funeral daquela pessoa, ela morreu. Cristo, ao pagar a nossa dívida, sepultou esse velho homem. Agora nós somos homens e mulheres transformados pelo poder de Deus. Ninguém mais pode nos acusar daquilo que fazíamos.
Porque agora, como diz Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E por fim, meus irmãos, a terceira aplicação que podemos fazer: esta mulher precisou colocar aquilo que ela tinha, aquilo, a única coisa que ela tinha. Jesus pede-nos o coração. Ele pede que nós deixemos à disposição, demos a Ele o nosso coração, que o nosso coração esteja disponível a Ele. É isso que Salomão escreve em Provérbios 23, versículo 26. Ele diz: meu filho, não esqueças da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Meus irmãos, o nosso coração não pode ser uma fábrica de ídolos, como diz Calvino. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós precisamos deixar o nosso coração ser morada de Deus. Nós precisamos, como aqueles vasos vazios que foram preenchidos com óleo, com azeite que aquela mulher tinha, nós precisamos ser esses vasos preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dizer: Senhor, enche-me do teu Espírito. Eu sou uma vasilha que precisa ser preenchida do teu Espírito Santo. Meus irmãos, se as nossas esperanças fluírem devido às crises dessa vida, confie em Deus, peça ajuda ao Senhor, dê o seu coração a Ele, dê a sua vida a Ele, confie no Senhor, na palavra que Ele te disser, porque Ele vai nos encher de alegria, Ele vai nos encher da sua vida, Ele vai nos encher da esperança gloriosa do seu retorno, aonde nós não teremos mais que passar e lidar com o efeito do pecado deste mundo. Nós não teremos mais que lutar contra as intempéries dessa vida. Quando o Espírito de Cristo nos enche com a esperança da vida eterna, nós somos agora desafiadores da crise. Nenhuma crise, nenhuma situação nos tira do eixo, porque nós sabemos em quem nós podemos crer, e sabemos que Ele cuida de nós, e sabemos que Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Portanto, meus irmãos, há esperança para o povo de Deus. O povo de Deus, ele tem esperança, e ninguém tira isso dele, ainda que a situação seja adversa, ainda que a situação seja difícil como dessa mulher. Nós sabemos em quem cremos, e sabemos que Ele, somente Ele, pode resolver e dar fim aos nossos problemas. Tiago capítulo 5, versículo 8, Tiago diz: sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém. Santíssimo Deus, te glorificamos e te exaltamos, Senhor, pela tua palavra, pelo que o Senhor falou no nosso coração nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque nos momentos de dificuldade, nos momentos de lutas, nos momentos de crise, Senhor, nos momentos em que parece que a nossa vida chegou ao fundo do poço, o Senhor tem uma palavra de ânimo e de esperança para nós, Senhor, os teus filhos que foram resgatados da morte, seus filhos que foram eleitos por Ti, Senhor, para a vida eterna. E por isso, Senhor, o nosso coração, ele está entregue a Ti, Senhor, para que Tu operes em nós o Teu querer e o Teu efetuar. E aquilo que o Senhor falar, Senhor, certamente nós atenderemos e cumpriremos, porque somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de cultuá-lo, nos deu o privilégio de nos reunir para louvar o Teu nome. Leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo da Tua proteção e graça. É o que pedimos, já agradecendo, em nome de Jesus. Amém.